Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui professor Eudes Anjos e passando aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos abordar um tema, né, muito relevante, muito bacana, né, de interesse de toda a sociedade, né, de todo o mundo, na verdade. E eu espero que vocês fiquem atentos para esse momento, para mais essa aula de hoje, beleza? Então, pessoal, o tema que nós vamos estudar hoje, da turma do 7º ano, é a utilização da energia térmica pelo homem, né? Mas o que é isso? O que é energia térmica, né? Como nós podemos definir energia térmica, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns conceitos, né, que são relevantes, são importantes, né, para todos nós, para o conhecimento, né, sobre esse tema, tá ok? Então, vamos aqui. Primeiro, quando a gente fala em energia térmica, a primeira coisa que nos vem à mente, que nos vem à cabeça, é a palavra calor, né? Mas o que é o calor? Como nós podemos sentir o calor, né? Claro, nós sentimos o calor através do sentido do tato, né? É possível sentir as sensações do ambiente, perceber as diversas diferenças de temperatura, né? O calor e a energia térmica também tem a ver com o equilíbrio térmico, né? O nosso corpo, por exemplo, quando ele está exposto a altas temperaturas, ou quando o nosso organismo internamente ele busca esse equilíbrio de temperaturas, nós estamos falando de calor, nós estamos falando de equilíbrio térmico, né? E nós não podemos falar de equilíbrio térmico ou de calor se nós não lembrarmos do famoso termômetro, né? Que é aquele equipamento que vocês sabem que mede a temperatura, né, do corpo, mede a temperatura do ambiente, tá ok? Então, passando aqui adiante. E aí, outra coisa que nós não podemos deixar de mencionar quando a gente fala de energia térmica, de calor, né, são as escalas termométricas, ou seja, são escalas que o mundo todo, né, utilizam para medir as temperaturas, né? Nós temos basicamente 3 tipos de escalas, né? A escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin. Como vocês sabem, eu tenho certeza que já ouviram falar da escala centígrada, né? A escala centígrada é a escala Celsius, é a escala que nós aqui no Brasil, né, utilizamos, né? Nos países da América do Sul, a gente utiliza essa escala Celsius. Já nos países da Europa, eles utilizam outra escala, né? Que é a escala Fahrenheit, que tem as mesmas o mesmo sistema de medida, porém com numerações e variações, mas que no final as temperaturas elas equivalem-se, tá ok? Então, passando aqui adiante. Outra situação que nós não podemos deixar de mencionar é quando nós falamos do calor em relação aos sólidos, né? Vocês sabem que todo material, principalmente os metais, quando eles são aquecidos, o seu volume ele modifica, ele se altera. Como, por exemplo, nós estamos vendo aqui uma experiência científica que eu até já vi em diversas feiras de ciência, o aquecimento das esferas, né? Você está vendo aqui que a esfera, quando ela está fria, ela passa naturalmente, né, pelo ciclo deste equipamento. Quando a esfera ela é aquecida, ela aumenta de volume e ela não consegue mais passar pelo ciclo. Eu disse, por quê? Por que se dá isso? Porque as moléculas dos materiais sólidos, quando elas são aquecidas, elas ficam em constante movimentação, aumentando assim o volume dos materiais sólidos, né? Um outro exemplo clássico que eu também costumo, nas minhas aulas, mencionar, são os fios de alta tensão, principalmente esses das grandes redes de tensão elétrica, né? Você percebe, por exemplo, eu quero que vocês já observem isso quando passarem por tal situação ou encontrarem uma rede de tensão como essa, vocês verificam, se passarem cedo, de 6 horas da manhã, de 5 horas da manhã, durante o período da madrugada, né, até às 9, 10 horas da manhã, quando o sol ainda não está tão quente, né, vocês percebem que os fios eles ficam mais esticados de uma torre para outra, né? Isso se dá porque o material lá, o fio, né, ele ainda não está aquecido e suas moléculas ainda não estão muito em movimentação, não estão muito quentes, né? Elas não foram ainda tão movimentadas, né? Se você passar pelo mesmo ambiente
depois do meio-dia, quando o Sol já aqueceu por muito tempo aquela rede, aquela tensão elétrica, aquele fio elétrico, né, ali, você vai perceber que ela vai estar mais curvada. Isso se dá por quê? Exatamente pelo aquecimento do material sólido, que é o fio, né, e ele se expande, tá certo? Observem isso das próximas vezes que vocês passarem por essas grandes tensões, por essas grandes redes. Quando não tem calor, os fios eles ficam basicamente esticados, né? Quando é submetido a uma temperatura elevada, vocês percebem que os fios eles obedecem a uma espécie de curvatura, justamente pelo fato do aquecimento das moléculas desse material sólido que é o fio, ok? Passando aqui adiante, conservação da energia. Segundo o princípio da conservação da energia, pessoal, ela pode ser convertida de uma modalidade para outra. Sempre que ocorre a diminuição de energia sobre uma dada forma, ela aparece sobre outras formas, ou seja, a energia ela é convertida, ela é transformada, beleza? Assim, a energia total do universo é conservada, que é chamada, e aí vocês vão estudar um pouquinho mais lá na frente, em física, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão estudar a primeira lei da termodinâmica, beleza? Passando aqui adiante. Termometria, né? Aqui, pessoal, vocês vão entender como funciona o comportamento das moléculas nos 3 estados físicos. Beleza? Sob a ação ou não de temperatura. Mas o que cabe a gente aqui é estudar esses materiais sob a ação de temperatura, de calor. Nesse caso, calor, né? Então aqui, ó, os materiais no estado sólido, vocês percebem que eles têm uma... Desculpem, só voltar. Vocês percebem que eles conservam a estrutura de suas moléculas agrupadas de forma organizada. Né? No estado líquido, vocês percebem que elas não têm essas ligações. Vocês estão vendo as ligações do estado sólido, uma ligação de uma molécula com a outra. No estado líquido, você percebe que essas ligações elas não acontecem, portanto elas ficam meio que soltas. Por isso que o material no estado líquido, a água, por exemplo, ela tem aquela consistência de se moldar a qualquer recipiente ao qual ela é inserida. Né? Se o recipiente ele tem formato de um copo que é quadrado, a água vai tomar a forma quadrada. Se o recipiente tem a forma de uma jarra, ele vai tomar a forma da jarra. Se é na forma de uma garrafa, ele vai tomar a forma de garrafa. Já as moléculas no estado gasoso, vocês percebem que elas não têm consistência entre elas. Elas ficam se movimentando o tempo inteiro dentro de um determinado recipiente, né? Elas ficam se movimentando o tempo inteiro. Por isso que os materiais gasosos, eles são fáceis, são de uma volatilidade muito grande. Eles se expandem muito rapidamente, né? Fogem muito rapidamente da nossa linguagem. Os gases, eles se dissipam, eles se somem rapidamente, porque as moléculas elas ficam movimentando o tempo inteiro. Beleza? Passando aqui adiante. Olha aqui a diferença. Lembra que eu falei do fio elétrico lá da rede de grande tensão? Olha só. No estado, voltando aqui, as moléculas, as partículas, né, dos materiais sólidos, por exemplo, quando estão frios, sem a ação térmica, elas ficam ali, né, se movimentando, mas nem com tanta rapidez, ok? Ela está ali, corpo frio. Quando o corpo ele é aquecido, é submetido a temperaturas, né, você percebe que as moléculas elas começam a se movimentar mais, expandindo assim, né, se agitam, né, expandindo assim aquele corpo. Né? Geralmente os corpos sólidos, como eu dei o exemplo agora da esfera, na experiência científica, que a esfera não passa, né, pelo círculo de metal daquela estrutura, e os fios também, que quando se aquecem nas redes de grande tensão, eles se expandem um pouco mais, tá bom? Passando aqui adiante, olha só, é importante conhecer essa diferença, né? A quantidade de calor de um corpo pode ser medida em calorias, beleza? E aí nós temos vários tipos de passagem, de transmissão, né? Na verdade, de transferência de calor, né? Nós temos aqui os mais
conhecidos tipos, né? Como a gente vai ver aqui agora, a convecção. O que é a convecção? Quando você põe tua mão próximo ao fogo, né? O que acontece? Você vai perceber o calor, que o calor está chegando no seu tato, na sua mão, por exemplo, né? Mas você não está tocando em nada, é apenas uma transferência da fonte de calor para a sua mão, para o seu corpo, né? O outro aqui, né? Quando você coloca no raio, é claro, desta fonte de temperatura, beleza? O outro aqui nós temos a condução, né? Aí você pega um material de metal, por exemplo, coloca no fogo, é o exemplo que nós temos das grelhas, né, do churrasco. Quando você põe lá a mão no cabo da grelha da churrasqueira, você percebe que a grelha está quente, né? Aquela parte do cabo da grelha ela não estava no fogo, mas ela estava sendo a peça estava sendo submetida ao calor e houve uma transferência de calor para toda a peça, na verdade. Beleza? E aqui a radiação, quando você está um pouco mais distante e mesmo assim você consegue perceber, né, a transferência de calor daquela fonte de calor, de uma fogueira ou do fogo do fogão, e você percebe que aquele calor ele está chegando até você. E o nome dessa transferência nós chamamos de radiação. Beleza? Passando aqui adiante. Aqui o exemplo que foi dado, né, da frigideira lá, né, nós temos aqui a convecção, tá certo? O calor que está passando do bule, do café, né, para a parte externa, né? Nós temos a condução, é o cabo da frigideira, está sendo aquecida a frigideira, mas o calor ele está passando para o cabo também. E a radiação, que é o calor que se dissipa por todos os lados daquela fonte de calor, tá beleza? Então, passando aqui adiante. E aí, pessoal, falando de situações que envolvem calor, né? Então, nós temos aqui, de energia térmica, nós temos os isolantes térmicos, os principais isolantes térmicos, né? O amianto, né? Que são aquelas telhas que são colocadas em grandes construções, que é uma telha que parece de cimento, mas o nome daquele material lá é amianto, beleza? O papel, ele também é um isolante térmico. O isopor, as penas e a lã, também é um isolante térmico. A lã, posso citar um exemplo aqui, que nos países onde são muito frios, aqueles grandes casacos que as pessoas usam para evitar aquela transferência do frio, né, que é uma espécie de calor, né, porque o calor ele não é só o quente, né, é utilizado para fazer esse isolamento da temperatura. Beleza? Passando aqui adiante. Fontes modernas de energia. Agora aqui vem uma parte muito importante da nossa aula de hoje, certo? Aqui nós estamos vendo várias fontes, né, de transformações de energia, tá certo? A principal delas que eu quero citar para vocês aqui é esse primeiro quadrinho. Queria que vocês ficassem atentos porque eu tenho certeza que vocês já viram, né, esse tipo de energia, de fonte, né, de energia térmica, e está sendo muito utilizado nos dias de hoje, que é a fonte de energia solar, né? Quem de vocês já não passou por um determinado ambiente ou uma empresa e não viu no telhado, né? Não viu na parte de cima ou até mesmo num terreno, né, no chão? Vocês da LLC aqui, da Escola Luiz Liberato, vizinho à nossa escola, nós temos uma espécie de usina de energia solar, né? Nessa casa vizinha à escola aqui, a gente percebe um terreno que tem umas placas, né, de energia solar. É aquilo ali, tá certo? Aquilo ali gera uma economia muito grande para quem coloca. É um custo que se tem hoje para colocar, porque essas placas elas não são muito baratas, mas que de acordo com o tempo, com o tempo vai passando, você acaba que gerenciando melhor a questão financeira, e é um custo que vai sair um pouco mais barato no futuro, tá certo? Além de não poluir, né, gravemente hoje, pelo menos da forma que é feita, o meio ambiente, tá bom? Passando aqui adiante. Energia. Energia é qualquer tipo de trabalho que requer energia para a sua utilização. Antigamente, utilizava-se a energia dos animais para determinados trabalhos, principalmente na agricultura e também para o transporte de mercadorias e pessoas. Um dos materiais utilizados antigamente, pessoal, era o carvão mineral, né? O carvão mineral ele foi
ainda é utilizado, né, como um combustível. Ele é um combustível fóssil, que é extraído do chão, é extraído de forma natural, né? E é o mais abundante, né, na natureza. Já foi constituído aí a segunda maior fonte de energia, né, no planeta, o carvão mineral. Em grandes empresas, em grandes indústrias, tá certo? Aí nós temos aqui os principais países que utilizam o carvão mineral, né, que acaba que sendo uma fonte de energia térmica também, porque o carvão ele é alimentado com calor, né? E esse calor é transformado, como a gente viu agora há pouco, que o calor ele pode, a temperatura ela pode virar energia, né? É uma fonte de energia. Aí nós temos aqui os principais países, né? A China e os Estados Unidos são os países que mais usam, né, o carvão mineral como fonte de energia, né, térmica, tá certo? Ela é transformada em energia térmica, a queima desse carvão, tá ok? Então, passando aqui adiante. Resumidamente, o principal uso do carvão, né, na geração de energia elétrica, pelas termoelétricas, como matéria-prima no setor carboquímico, na produção de corantes, tintas, inseticidas, plásticos, entre outros, tá bom? O carvão ele é comercializado para uso nas residências, é de origem vegetal. Esse carvão que se usa em churrascos, por exemplo, hoje em dia, ele é de origem vegetal, por quê? Porque ele é extraído, né, de madeira, da madeira, ele é feito através da madeira, tá certo? É considerado o motor da primeira revolução industrial. O carvão, durante quase 200 anos, entre meados dos séculos 18 e 20, foi a fonte de energia mais utilizada, como a gente viu no gráfico agora há pouco. E os principais países que utilizam são China e os Estados Unidos. Beleza? Aí, tudo que tem um benefício também causa alguma coisa que não é boa, né? O uso do carvão mineral como fonte de energia traz uma série de problemas ambientais, tais como, veja só, a extração de minas colocam em risco a saúde de milhões de trabalhadores, tira a vida de centenas deles todos os anos, devido a desmoronamentos nessas minas, né? Explosões, também por causar doenças respiratórias, né? E aí vai, tá certo? Minas subterrâneas podem desestabilizar o terreno, causando tremores de terra. A queima do carvão em termoelétricas é uma das principais fontes emissoras do gás carbônico, que é um dos principais gases, né, que causa poluição na atmosfera, né, detonando a camada de ozônio, que é a camada que nos protege dos raios ultravioleta, beleza? Do sol, tá bom? Outra fonte de energia térmica, essa aqui com um potencial enorme, mas também que causa danos ao meio ambiente, são as usinas nucleares, né? Que vocês um pouquinho na frente verão sobre, tá certo? Energia nuclear brasileira. Nós temos aqui usinas no Brasil, né? Usinas de energia nuclear, que também utilizam o calor, né? Utilizam a energia de alguns materiais para ser convertido em calor. Tá certo? O Brasil é o dono da 6ª maior reserva de urânio. O urânio é um elemento químico totalmente radioativo que é exatamente utilizado nessas usinas nucleares, beleza? Então vamos lá. Veja só. 1 quilograma de urânio, para você ver a potência do urânio, né? 1 quilograma de urânio corresponde a 10 toneladas de petróleo e a 20 toneladas do carvão. Um só quilograma, né, consegue gerar energia suficiente que 10 toneladas de petróleo e que 20 toneladas de carvão gerariam. Você vê a potência dos materiais, dos elementos químicos que são utilizados nas usinas nucleares. Beleza? Aqui nós temos uma foto, né, de uma das nossas usinas brasileiras, é a usina de Angra 1, beleza? Nós temos a usina de Angra 2, tá certo? Angra dos Reis. E a usina nuclear de Angra dos Reis 3, tá certo? E aí, pessoal, aquelas placas que eu falei, da energia solar, tá certo? Que hoje está se expandindo muito. Aqui na cidade onde eu moro, e, enfim, muitas das pessoas já estão fazendo esse investimento, colocando energia
solar. Colocam as placas, aí tem uma espécie de bateria que armazena energia e tal. Enfim, é um processo muito bacana, tá certo? A energia solar, o seu aproveitamento pode ser feito de maneira direta através de células fotovoltaicas, que são essas placas que vocês veem em cima das casas, né? Ou em grandes terrenos, como no vizinho à escola aí, a Luiz Liberato de Carvalho, beleza? Que converte a luz solar diretamente em eletricidade, tá certo? Em defesa da energia solar, né? O emprego da energia solar para aquecer, por exemplo, chuveiros elétricos reduziria a demanda de 2.650 megawatts, potência equivalente a 5 usinas nucleares do polo de Angra 1. Você vê como a energia solar ela vai futuramente dominar, basicamente, pelo nosso clima, né, aqui do Nordeste principalmente, vai dominar como fonte de energia sustentável aqui, tá certo? Pessoal, é o seguinte, nós encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham, né, adquirido um pouco de conhecimento sobre o que é a energia térmica, basicamente com alguns conceitos que a gente viu aqui, tá certo? E espero estar contribuindo mais vezes com vocês nesta nossa sala de aula virtual, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço!